Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, a oportunidade de estarmos aqui. É muito importante que a gente se envolva, principalmente regionalmente, para esses eventos, para que a gente amplie mais os nossos contatos e compartilhe conhecimento, as vivências, que a área da saúde e bem-estar é muito extensa e é uma alegria grande para nós poder fazer parte desse momento. Para mim, em particular, pelo convite do Dr. Edmo para fazer essa exposição, essa palestra, e para dizer também que isso nasceu, essa palestra nasceu de uma experiência não só profissional, mas pessoal, com aquilo que a nossa área, com aquilo que a saúde proporciona para a nossa vida. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente fica tão restrito só àquilo que a gente aprende academicamente, né? E alguns acontecimentos na nossa vida, eles servem justamente para essa ampliação, não só do conhecimento, das vivências, mas da nossa consciência também, com relação àquilo que a gente pode fazer para o outro, que é a nossa escolha enquanto profissional de saúde e bem-estar. É um lugar, né, no mundo em que a gente muitas vezes renuncia àquilo que é da nossa vida em prol do outro. Então esse papo de hoje é justamente para falar sobre isso. As práticas integrativas complementares e a gestão da emoção, o caminho para libertar a mente e o corpo. Para fazer uma apresentação, eu sou biomédica, tenho formação na área das análises clínicas já há bastante tempo, mas na verdade eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, estudiosa, principalmente não só da minha área, mas do comportamento humano. E eu acho que a gente entender de pessoas em toda a sua gama de possibilidades faz a gente avançar na vida em todos os espectros, né? E aqui quero abordar um pouco sobre o poder da emoção na saúde e no bem-estar, né? Os impactos dos nossos sentimentos na nossa vida, no nosso corpo, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Nós somos ultimamente, principalmente por conta da era digital, bombardeados na nossa emoção todo o tempo. E isso acaba trazendo para o nosso corpo, para a nossa vida, muitas coisas. A gente tem visto cada vez mais o cenário das pessoas ansiosas, estressadas, porque a gente é bombardeado por informação todo o tempo. Então, como é que a gente faz, como é que a gente se percebe nesses movimentos dos nossos sentimentos? A gente muitas vezes acaba, quem nunca, né? Teve um dia estressante e não descontou na pessoa mais próxima aquilo que estava vivendo em algo que ela nem tinha nada com isso. Então, quando a gente fala de emoção, não é nem sobre o que a gente sente, mas sobre como a gente reage ao que a gente sente. E aí a gente fala um pouquinho de domínio próprio, né? Aquele momento em que você, mesmo diante de uma notícia ruim, de um acontecimento desagradável, você tem aqueles 5 segundos de respirar fundo e falar, não, eu posso reagir de outra forma. A gente, claro que muitas vezes depende dos temperamentos, a gente herda muitas coisas dentro de casa, né? A gente é criado de formas diferentes, então se relacionar com pessoas sempre vai ser um desafio. Então a gente precisa ter essa conexão entre a nossa mente e o nosso corpo para perceber o limite daquilo que a gente sente e como a gente reage aos acontecimentos. Ao mesmo tempo, reconhecer os momentos de estresse e o quanto o estresse impacta na saúde da gente de um modo geral. Hoje,
a gente está saindo, está vivendo aí esse momento pós-pandêmico, e esse foi um momento marcante para a gente, porque o estresse de ficar preso, o estresse de não saber o que ia acontecer, nos negócios, quem é empresário sabe, a gente sofreu muitas coisas durante a pandemia, muita gente perdeu seus negócios, perdeu o familiar, perdeu um monte de coisa, e muita gente, e ainda bem que nós não fazemos parte dessas pessoas, mas muita gente nem ficou aqui para contar essa história do pós. E tudo isso, por conta do inconsciente coletivo, faz parte da nossa vida também. E fora que a gente vive um mundo que a notícia, que aquilo que é ruim, dá muito mais ibope do que o que é bom. Então, por isso que tem tanto programa sangrento, e os meus pais, eles são adeptos, e acho que os pais de muita gente aqui, as pessoas mais idosas, têm um apreço, né, por isso. Então, e isso estressa, a gente acaba vivendo, esperando o pior, vendo essas coisas. E isso impacta diretamente na nossa saúde, no nosso estado de estresse. E também, falando das emoções positivas, a gente não valoriza tanto as emoções positivas. Se eu fizer uma pergunta, quem tem problema aqui? E quantos? Todo mundo. Mas agora, neste momento, quem tem problema aqui? Dá para resolver o que você tem pendente lá fora agora? E a emoção positiva é justamente saber responder essas perguntas. É saber encontrar talvez aquilo que eu posso achar de bom até quando está ruim. A gente falar o velho clichê, né? Fazer do limão uma limonada. Então, por exemplo, só o fato da gente estar aqui, parece meio assim, mas é aquela coisa zen, né? Só de estar respirando, de poder estar aqui usufruindo de coisas. A gente tem muito mais coisas positivas para observar do que negativas, mas a gente sempre volta a atenção, na maior parte das vezes, para aquilo que está ruim. E aí, eu quero falar de uma coisa que é uma paixão, é um amor para mim, já há bastante tempo, e que ainda bem que a minha profissão hoje possibilita que eu trabalhe com isso também, né, que são as práticas integrativas. A gente, no Brasil, desde 2018, o SUS abriu essas portas para que a gente trabalhasse com essas práticas. Eu me especializei em aromaterapia e foi uma das coisas que mudou completamente a minha vida, o meu modo de pensar, a minha emoção, a minha saúde e o meu modo de olhar o mundo. Por conta de ser uma coisa tão acessível e tão impactante, tão abundante assim, para as pessoas e para a melhora das pessoas. Também faço uso da terapia floral, que é uma terapia que eles falam que é uma energia sutil das plantas, né? Mas eu comparo os florais mais ou menos com os compostos homeopáticos, porque é muito leve, muito diluído, mas tem um impacto profundo na saúde. E também a meditação. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo meditar. Sério? Não mesmo? Quando você fica pensando naquele boleto que você tem para pagar na segunda-feira, o fim de semana inteiro você está fazendo o quê? Meditando sobre o boleto. Quando você tem um desafio de saúde para resolver, seja ele qualquer, o que você está fazendo? Meditando sobre aquilo. Então, por que não se dar a oportunidade de limpar o seu pensamento com relação a essas coisas e colocar coisas boas? Então, toda vez que você pensa a respeito de algo, toda vez que você faz uma oração, toda vez que você direciona o seu pensar para algo, é a meditação. E aí, quando a gente aprende a meditar respirando direito, prestando atenção à respiração, que é o que a gente
mas ouve falar também, muitas coisas melhoram no nosso organismo. Respirar direito é um remédio. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa tomar consciência dessa transformação mental, mudar o seu pensamento, ter um novo mindset para a saúde. Então, a primeira coisa nessa pirâmide aí é ter a consciência, entender a conexão, essas três coisas principais, entre a mente, o corpo e o espírito, e principalmente ter a consciência de onde eu estou naquele momento. Então, não tem como eu mudar absolutamente nada, seja na minha saúde, na minha empresa, na minha vida, se eu não tenho a consciência do meu ponto de partida. A segunda coisa é a aceitação. E acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Não tem o clichêzão lá, né? Aceita que dói menos. E isso parece uma brincadeira, mas é uma realidade. Quando a gente aceita, a partir daquilo que eu aceito, eu consigo olhar para frente e transformar aquilo que eu tomei a consciência e aceitei. Então, ok. Nesse caso, para desenvolver esse bate-papo, eu usei um motivo pessoal, que era a minha perda de peso. Lutei com isso a vida toda. E luto ainda, estou no processo, e acho importante a gente expor aquilo que a gente faz quando a gente está no processo. Porque às vezes as pessoas, quando conquistam, chegam no objetivo final, é muito fácil, a pessoa fala assim, mas para ela foi fácil, né? Ou seja, que método for que usou. Então, quando a gente está no processo, a gente gera essa conexão, as pessoas acabam percebendo que elas também podem. Então, eu sempre falo isso, se eu estou conseguindo, qualquer pessoa consegue. E quando eu tenho essa consciência, essa aceitação, eu gero um empoderamento. Porque assumir a responsabilidade, a própria responsabilidade na sua saúde, no seu bem-estar, é o que vai fazer você ir para frente com qualquer projeto. Porque você não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não estiver bem e com saúde. E aí, como é que a gente faz para gerenciar essas emoções? Aqui eu coloquei 4 técnicas e ferramentas que a gente usa mais, que eu uso mais, né? O Mindfulness tem sido divulgado mais amplamente, que se a gente levar ao pé da letra é o esvaziamento da mente. Às vezes é difícil por conta do dia a dia que a gente leva, mas ajuda bastante. A respiração, quando você começa a prestar atenção na maneira como você respira, a gente vê o quanto a gente é negligente até com isso. Quando a gente passa a respirar melhor, todo o nosso corpo flui melhor. Às vezes eu percebo ainda, quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração é curta. E aí às vezes a gente tem vontade de fazer aquele... né? Então a gente deve fazer isso mais vezes e criar o hábito de respirar profundo mais vezes. Oxigenar melhor as nossas células, os nossos músculos, porque isso também vai trazer mais saúde para nós. Um diário emocional. Às vezes a gente tem vontade de falar tanta coisa para as pessoas ou para a gente mesmo e a gente não tem coragem. E é uma maneira de entrar em contato com aquilo que está mais profundo ali em você. Não precisa dar para ninguém ler, não, é um documento seu. Mas é um jeito, tudo aquilo que a gente põe para fora tende a ser curado. E tudo aquilo que a gente cura, a gente de repente pode ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E terapia. Tem muito preconceito em torno das terapias. E a gente hoje tem uma gama de terapias acessíveis, de pessoas capacitadas, que podem nos auxiliar. É muito difícil fazer tudo isso sem ajuda. Então a terapia é um processo fundamental para todo mundo. Acho que todo mundo deveria experimentar isso uma vez. E uma outra coisa que faz muito parte disso é a importância da ingestão de água para a saúde.
tanto que a gente cansa de ouvir desde a infância, desde que a gente começa a frequentar a escola, que o nosso organismo é composto por 75% de água. O planeta Terra, a maior parte é água. Então a água é fundamental para vários processos na nossa vida, né? Não só para a hidratação, a gente experimenta isso muito aqui em Ribeirão, porque é um lugar muito quente. A gente vive com a sensação de desidratação, né? Mas também para a digestão é uma das coisas principais, principalmente para todo o processo do trânsito intestinal, gastrointestinal, a água é fundamental. E para a energia. E uma coisa que muito se estuda, alguns falam, mas para mim foi nítido. Muitas vezes a gente come desnecessariamente não porque tem fome, mas porque tem sede. Às vezes a gente também tem a sensação de fadiga, de sonolência, eu não preciso dormir, eu só preciso tomar mais água. Então, se a gente for calcular, a recomendação é que a gente tome pelo menos de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. E aí você vai saber a quantidade de água que você deve ingerir por dia. Se a gente está falando de uma região quente como a nossa, pode aumentar um pouquinho mais essa conta aí. Para que esse bem-estar continue, para que tudo funcione direito, a gente também deve ter uma dieta o mais equilibrada possível. Então, com frutas e vegetais, com os peixes gordurosos, sardinha. A sardinha é um peixe extraordinário, acessível, barato, muito rico em ômega 3, salmão, enfim. As oleaginosas, né, as nozes, as castanhas e as especiarias. Com as especiarias a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, fazer sempre com orientação, por conta de outros distúrbios que as pessoas possam ter, mas também faz parte dessa gama de possibilidades que a gente tem. E aqui é uma coisa que tem sido muito, muito, muito estudada, e eu tenho me apaixonado cada vez mais, que é a desbiose intestinal. Como detectar, tratar e viver melhor. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O doutor pode falar até para nós, né, doutor, que é muito importante que a gente cuide deste ser, né, que fica aqui. E quando o nosso intestino vai mal, toda a nossa saúde vai mal. E o que a gente mais vê dentro dos cenários de desequilíbrio da saúde são os intestinos presos, as pessoas que têm problemas diversos na digestão, e nada mais é que desbiose. E como é que eu percebo que eu estou desbiótica no meu intestino? Sintomas como inchaço, a dor abdominal, ou ele é preso ou ele é solto, a instabilidade geral, né, assim, o desconforto abdominal, muitos gases, isso é um sintoma de desequilíbrio. Um diagnóstico preciso, os exames de fezes e sangue, eles ajudam a identificar a causa da desbiose e a seguir uma linha de tratamento. Existe um exame que ele durante bastante tempo, assim, ele foi usado, caiu em desuso um pouco, continua sendo feito, mas não tanto. Mas agora todos os profissionais da medicina do estilo de vida, da saúde integrativa, sejam médicos, biomédicos, fisioterapeutas, enfim, qualquer, a gente consegue avaliar isso por um exame que se chama coprológico funcional. Ele vai te dar uma fotografia do intestino e dizer se você precisa tratar ou não, mas a maioria de nós precisa. Porque a gente consome muita comida industrializada, muito açúcar e muita coisa que faz mal, né? Por exemplo, o açúcar, ele é extremamente nocivo para o intestino. Café a gente tem estudado assim que café a gente deve
ingerir pelo menos só até as 11 da manhã, porque ele é extremamente irritante para o intestino. Então a gente precisa ter um olhar de carinho para esse nosso amigo, porque se a gente está com ele bem, a gente vai bem. Aliás, até porque o hormônio da felicidade, serotonina, 95% dela é produzida no intestino. Então se o seu intestino está inflamado e funcionando mal, você vai ser aquela pessoa que os antigos chamavam de enfesada, porque o intestino não está colaborando. E aí a gente, para restabelecer esse equilíbrio, a gente usa não só a dieta anti-inflamatória, mas as terapias de desintoxicação, os suplementos alimentares. Então tem uma gama de recursos aí para a gente devolver a saúde para o nosso intestino. Outra coisa, dormir direito. Isso aqui foi uma descoberta pessoal para mim. Quando eu passei recentemente, há menos de um ano, a dormir melhor, pelo menos 7, 8 horas por noite, a minha vida mudou. A gente acorda refeito, descansado, tem a nítida certeza que o sono é reparador. Então, como é que a gente faz isso? Eu sei que para muitos é difícil. Para mim também foi, mas agora já virou hábito. No meu quarto não tem nem TV mais, porque até a luzinha do stand-by da TV me incomoda. A gente precisa desligar, precisa de escuro. Tudo no nosso corpo é sincrônico, tudo foi feito para que a gente faça da maneira certa. Então, se a gente precisa dormir 1/3 do nosso dia, tem algum fundamento. Então, hormônios, o próprio descanso do organismo, dos nossos órgãos. Por exemplo, consumir carboidrato depois das 18 horas é um pecado. E a gente faz isso, né? Porque que hora a gente come pizza? À noite. E o nosso pâncreas grita por isso. Na hora que ele pensa que ele vai descansar, aí você vai lá e come um monte de carboidrato. Atividade física. Isso ainda é uma briga para mim, eu gostaria de fazer mais. E acho que para muita gente também. Mas é uma das coisas que favorece demais a nossa melhora da qualidade de vida, melhora muito a nossa força muscular, melhora muito o funcionamento dos nossos órgãos, melhora a nossa conexão com a natureza, com os nossos pensamentos, com as percepções do nosso corpo. Além de tudo, traz equilíbrio, né? Flexibilidade. É muito duro o envelhecer e as pessoas, conforme vão envelhecendo, parece que vão enferrujando, né? Então, para que a gente mantenha esse organismo, esse corpo funcionando da melhor maneira possível, a gente precisa incorporar uma atividade física. Para quem não gosta muito, a gente conhece gente viciada em academia. Eu sou uma pessoa que gosta, no máximo, de caminhar, uma esteirinha. Sei que a musculação é importante, às vezes me forço, mas gosto de exercício na água. Então não precisa começar com 5 horas de malhação, né? Mas começa com uma atividade que você gosta. E seja a sua melhor companhia, porque às vezes, eu não vou porque minha amiga não quer, eu não vou porque não sei quem não quer, não. Vai você por você. E autodisciplina e autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você. A única pessoa que está com você 24 horas por dia é você mesmo. Então, seja o seu principal motivo. E quando a gente aprende que todas as coisas que nos acontecem são responsabilidade nossa, ninguém tem culpa por aquilo que te acontece, nem pela sua evolução, nem pelos seus desatinos aí pela vida, ninguém, só a gente mesmo. Então, cada um de nós é resultado das próprias escolhas. Então, quando a gente assume isso, é libertador. Que quando você para de culpar as pessoas por aquilo que te acontece, outros caminhos se abrem. Porque se eu sou dona de
reconhecer que eu sou responsável por mim e por tudo que me acontece. Eu posso escolher cada vez melhor. Tudo é escolha. Então, a autodisciplina, a autorresponsabilidade, os hábitos saudáveis e a superação dos desafios. Então a gente transforma os hábitos em pequenas mudanças com grandes impactos. Eu percebi que quando eu deixei de comer muita coisa industrializada, o meu paladar melhorou sensivelmente. Eu consigo hoje, por exemplo, tomar um suco de limão puro, eu já gostava, mas eu consigo perceber o dulçor, a frutose no limão, por conta de não consumir tanto produto industrializado assim. E a gente começa a descobrir prazer em outras coisas. As transformações, seja elas quais forem, de dieta principalmente, tudo aquilo que você faz radicalmente tende a fracassar. Então, o meu objetivo é emagrecer 40 quilos, já consegui 27, mas nunca olhei para os quilos, mas eu olhei para os hábitos. Então eu fui mudando uma coisa por vez. Então comecei devagar, comecei a perceber o valor da rotina. A rotina é muito importante. Tem gente que fala assim, eu detesto rotina. Não, não gosto de rotina. Mas a rotina é muito importante para qualquer objetivo que a gente tenha. Então, a minha rotina hoje é dormir melhor, a minha rotina hoje é acordar na hora certa, a minha rotina hoje é descrever as atividades do meu dia, eu coloco lembrete para todas as coisas que eu vou fazer, para que nada roube o meu foco. Então, é super importante. E celebrar as conquistas. Às vezes a gente deixa para celebrar só nos grandes acontecimentos, mas os pequenos são muito importantes. Os desafios diários vencidos são muito importantes. E a gente não precisa fazer grande celebração. Mas, poxa, se reconhecer, se olhar no espelho e falar assim, poxa, você conseguiu. Imagina, eu era uma pessoa que nunca achei que fosse conseguir dormir tão cedo, ou deixar de comer determinadas coisas, ou aprender determinadas coisas que eu venho buscando. Mas eu celebro tudo isso porque a gente consegue tudo aquilo que a gente realmente coloca como objetivo. E os desafios e barreiras nessa jornada, da saúde. A gente tem a resistência natural à mudança, porque a zona de conforto é um lugar conhecido, não cresce nada lá, mas a gente fica com medo de dar aquele passo adiante. Então essa resistência ela sempre vai existir, mas a gente precisa usar até isso a nosso favor, né? A falta de disciplina, uma das coisas mais importantes da disciplina é a constância. Todo mundo dirige aqui? Quando a gente aprende a dirigir, como é que é? Horrível, né? Você fica pensando, nossa, como que será que é? Pisa na embreagem. Agora os carros são automáticos, né? Mas o meu ainda não é porque eu não gosto. Mas pisa na embreagem, põe primeiro, não sei o que, tira o pé devagar. Quando você vê, você está fazendo. E você faz isso todos os dias, e todos os dias um pouco melhor. Então tudo aquilo que eu quero transformar, eu preciso fazer com repetição. Não adianta nada você se propor a fazer algo, faço hoje, aí vou fazer daqui 10 anos. Você vai operar, por exemplo. Você vai num médico que opera um paciente uma vez a cada 5 meses, ou você vai naquele que você sabe que é especialista naquilo e que repetidamente faz aquilo. Então, a repetição ela leva a constância, a consistência e a gente avança. Os fatores ambientais, quem não, né? É aquela amiga que trabalha com a gente, fala assim, queria um docinho agora, né? Depois do almoço. E aí, se você não tem o foco no seu objetivo, você acaba entrando naquela, né? E as expectativas irrealistas. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, seja na saúde ou seja em qualquer área da nossa vida, você precisa colocar um objetivo atingível.
Então, por exemplo, emagrecer 10 quilos é atingível? É. Num mês? Não sei. Pode até ser. Mas eu vou manter isso depois? Então, se eu faço devagar, com constância, com persistência, eu consigo. Então, a gente nunca pode colocar a nossa meta muito acima do que aquilo que a gente pode fazer. O apoio contínuo, que a gente já até falou, né? Ajuda especializada, uma rede de apoio. É importante a gente falar para as pessoas ao nosso redor aquilo que a gente faz a esse respeito. Muitas vão usar isso como exemplo, mas também é um sinalizador de que você não está aberto para nada que tire você do seu foco. A paciência e a persistência. Os dias não são 100% perfeitos, mas a gente pode recomeçar sempre de onde a gente teve uma pequena queda, levanta e segue. Não desiste não. E celebrar de novo as pequenas vitórias. Aí o seu poder de cura está dentro de você. Eu coloquei essa foto tem menos de um ano entre uma e outra. E é a questão do hábito. Eu sou outra pessoa, né, assim, fisicamente e principalmente mentalmente. Então aqui são as coisas que eu usei. O desapego dos pesos, ele nasceu para falar que não é pra gente, às vezes aquilo que vira peso no corpo é um peso antes mental, de coisas que a gente acumula, de pessoas que a gente acumula. Então tudo aquilo que pesa, a gente precisa deixar ir. O foco no principal, o recomeçar todos os dias, não desistir, sobretudo, fazer o que precisa ser feito, enfrentar os desafios, as metas atingíveis e exercitar a fé e conectar-se com Deus. Isso foi importante para mim. Cada pessoa, óbvio, se conecta com aquilo que acredita, mas a fé, para mim, é uma coisa das mais importantes. E eu deixo essa mensagem aqui. Quem quiser saber mais sobre o desapego dos pesos, saber mais sobre como a aromaterapia me ajudou nesse contexto, eu acredito que tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, e como o Dr. Edmo falou na abertura, a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. Então qualquer coisa que você tiver em mente, não adie começar. Não espere o momento perfeito, não espere a oportunidade perfeita, não espere. Começa e vai ajustando a rota no caminho. Quem quiser perguntar alguma coisa, saber alguma coisa além, pode perguntar. Ninguém? Então, obrigada. Quem quer? No caso da aromaterapia, como que ela favorece o emagrecimento? Bom, vamos lá. A aromaterapia, para mim, como a gente sabe, os óleos essenciais, eles são muito potentes, eles têm muitos ativos, e para mim, o óleo essencial, ele veio para melhorar essa parte mental com aquilo que eu... na questão da gestão da emoção, por exemplo. Os óleos, a pessoa que come compulsivamente, como era o meu caso, ou a pessoa que tem qualquer outro vício, por exemplo, tem um grau de ansiedade exacerbado. Então, quando eu faço o uso desse óleo para quebrar esse ciclo da ansiedade, os princípios ativos que tem ali, que agem direto no sistema límbico, a gente começa a entrar em contato com isso e ele quebra por conta dos ativos, ele quebra aquela ansiedade, aquela vontade. Então, eles me ajudaram não só na questão sintomática, na melhora da respiração, porque a maneira de administração inalatória, que é uma das maneiras do óleo essencial, para mim foi essencial, né? Mas ele também proporciona uma série de outras reações
no organismo que nos ajudam a romper esse ciclo da vontade por comer, por exemplo. Então tem alguns óleos específicos nesse sentido e foi assim que eles me ajudaram e eu faço uso contínuo. Então massagem, inalação, aplicação tópica também, por conta dos ativos, né? E aí vale ressaltar que muita gente tem hipersensibilidade aos cheiros. Então a gente precisa, cada pessoa, né, individualmente olhar e, por exemplo, a pessoa fala assim, eu preciso de lavanda para me acalmar. E é um exemplo que eu uso sempre. Mas tem gente que se irrita com o óleo de lavanda. Então a gente precisa ter uma alternativa. Ele tem um efeito analgésico, ele tem um efeito cicatrizante, anti-inflamatório, um monte de coisas. Mas é assim que eu usei. Olhando para cada coisa que eu sentia, procurava um óleo compatível e aplicava. E é incrível. Eu uso ininterruptamente. Mais alguém? Então agradeço, obrigada pela presença de todos, espero que vocês aproveitem, se quiserem saber mais, depois estou à disposição e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada.